Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Horas e 37 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e neste momento aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas está conosco o presidente da Sanasa, o Manuelito Magalhães. Eu convidei, gente, porque eu fiquei apavorada. Quando eu vi as notícias do comitê, né, do PCJ, informando que há uma redução do sistema Cantareira ali, do armazenamento de água tal, e por conta das chuvas, que estão menos chuvas, e com isso há uma queda. Falei, gente, será que vai faltar água em Campinas? Por quê? Eu sei que Campinas é mais difícil, presidente, mas só que os prefeitos que dependem desse sistema já começaram a mandar informações pedindo para a população utilizar menos águas para não ter falta de água. Por exemplo, nós tivemos no ano passado, ou foi nesse ano? Foi nesse ano em Valinhos, por exemplo, um racionamento de água. Eu acho que em Vinhedo nós tivemos racionamento de água e algumas cidades da região. Que situação que nós estamos? Se o senhor puder explicar para o nosso ouvinte o que é esse armazenamento, onde que nós pegamos águas e como que isso se produz, né? Como a distribuição da água, como é feita em Campinas e se o campineiro precisa se preocupar. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes dos Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes. E meu bom dia especial, o Edmilson. É a primeira vez que eu venho aqui com o Edmilson. Queria te desejar sucesso aí nessa jornada, tá, Edmilson? Bom, Rose, o Comitê das Bacias PCJ emitiu um alerta na última terça-feira, se não me engano, né? E ele está certo em fazer isso. Né? O Cantareira chegou, porque o Cantareira baixou de 40%. Então, ele mudou, ele tem faixas de alerta, atenção, ele mudou de faixa, né? E o Comitê da Bacia do PCJ emitiu um alerta, né? Veja que o alerta não é que nem o horóscopo. A gente lê o horóscopo, ele não é feito para a gente, né? Tem mais gente que é daquele signo, né? Tá certo? Então, o comitê, eles são 76 municípios, 58 no estado de São Paulo, né? E 18 em Minas Gerais, né? Desses 76 municípios, 17 depende do sistema Cantareira diretamente, né? E Campinas é um deles. No caso de Campinas, e é claro, a situação é de alerta, a gente tem que acompanhar com cuidado. Aliás, Campinas não pode descuidar da questão do abastecimento de água. Nós estamos, eu já tive a oportunidade de falar isso, mas eu acho que nunca é demais a gente frisar. Nós estamos numa região de extrema escassez hídrica. Nós temos menos água disponível no período seco do que a região metropolitana de São Paulo, que sempre vira um drama nacional, né? A quantidade de água disponível aqui é em torno de, no período seco, 400 a 450 metros cúbicos por habitante ano. A ONU estabelece o limite crítico de 1.500. Então, a gente está, realmente é uma região crítica. Então, quem faz a gestão do abastecimento de água na região metropolitana de Campinas, e particularmente em Campinas, nunca pode descuidar da questão do abastecimento de água. Tem que estar sempre olhando para isso com muito, mas muito cuidado, né? A fim de garantir o abastecimento das pessoas, né? Dito isso, a nossa situação hoje é uma situação que nós entramos num estado de atenção, de alerta, né? Mas é uma situação muito mais confortável do que foi na crise hídrica de 14, 15. Né? Hoje, antes de vir para cá, como eu faço sempre quando vamos tratar desse tema, eu olho a situação dos mananciais. Existe um site específico. Né? E o sistema Cantareira, hoje, na manhã de hoje, de 8 de julho, né, está com 38,8% de abastecimento, acima. E aí nós estamos falando do volume normal, nós não estamos falando da reserva técnica, que ficou conhecido como volume morto. Em 8 de julho de 2014, né, este percentual era de apenas 0,4%. Portanto, a gente tem aí uma margem de manobra, né, que é razoável para a gente passar o período seco, o período de estiagem, que vai até outubro, novembro. Né? Digo mais, segunda-feira será dia 11 de julho, de 22. Há 8 anos atrás, no dia 11 de julho de
2014, o Cantareira zerou. Começou, a partir do dia 12, a usar a reserva técnica, o volume morto. Né? Então, a situação é muito... E não é melhor só porque tem mais água. É melhor também porque mudaram as condições de alimentação do sistema Cantareira. Entre a crise de 2014 e o ano, se não me engano, 2018, foi entregue à operação a interligação entre a represa do Jaguari, o Jaguari do lado do Paraíba do Sul, e a represa Atibainha do lado do Cantareira, fazendo essa interligação de bacias fundamental, que hoje está bombeando algo entre 5 metros cúbicos por segundo e 7,5 metros cúbicos por segundo para o sistema Cantareira, melhorando muito a condição de afluência de água, de entrada de água no sistema Cantareira, né? De tal maneira que isso dá uma tranquilidade maior para a gestão do sistema Cantareira. Além disso, a região metropolitana de São Paulo ficou menos dependente do sistema Cantareira. Eles inauguraram, em 2018, o sistema produtor São Lourenço, que traz cerca de 4,5 metros cúbicos por segundo de água para a região metropolitana de São Paulo. Foi buscar esta água, também uma transposição de bacias na fronteira com o Paraná, né? Então, por tudo isso, tem uma situação mais fácil de gerir, mais confortável para administrar o sistema Cantareira. E no caso específico de Campinas, a regra operativa que nos garante da renovação da outorga do sistema Cantareira pela Agência Nacional de Águas, nos garante aqui no mínimo de 10 metros, no período seco, 10 metros cúbicos por segundo. Quanto que nós estamos retirando hoje? Nós Campinas, retira em torno de 3,5. Em pico chega baixo, a 4. Bem abaixo. Bem abaixo disso, mas tem outros municípios também que retiram essa água. Mas esses 10 metros cúbicos por segundo são suficientes, em nenhum momento tem baixado disso, tá certo? Né? Isso é uma regra, a governança do sistema, que a água do Cantareira a gente tem que dividir, né? Região metropolitana de São Paulo e esses outros municípios aqui, além de Campinas, que se utilizam disso. Então, nós temos, isso dá um certo conforto para a gente fazer a gestão dessa água. Mas, especificamente, eu queria dizer para você o seguinte, mas a gente, como eu te disse, a gente tem que estar atento para isso o tempo todo. Não é só no período que está chovendo menos, né? É muito fácil a gente fazer alertas, reduz o consumo, não sei o quê, na hora que precisa. Né? Mas a gente precisa fazer trabalho antes, né? Preventivo. E a Sanasa fez. Né? Fez e colocou suas fichas num programa exitoso, que é um programa de redução de perda de água. Eu não sei se a gente vai para o intervalo, podemos falar, ou podemos continuar. Não, a gente pode. Olha, são 10 horas e 45 minutos, nós estamos entrevistando o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, e já que você começou a falar, Edmilson, eu já passo para você, só vou embalar aqui nessa história da perda de águas. Campinas, quanto que perde? Porque tem cidades que chegam a perder 60%, né? A média do Brasil é em torno de 40%, Edmilson. Campinas hoje tem uma média de perdas, no ano de 2021 nós fechamos com 20,5%. É um dos programas de todos. Recentemente, inclusive, um grande jornal de circulação nacional fez uma matéria sobre isso, colocando Campinas como uma cidade de destaque. Né? Nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, nós somos o destaque absoluto. Né? Campinas fez, eu queria voltar aqui, Campinas fez, isso não se faz a partir do momento que falta água. Por que reduzir perdas é importante? Porque você fica menos dependente da água do rio, que é a água que vem das chuvas. A alimentação natural é a chuva. Em 1994, quando começou o programa, Campinas retirava 116 bilhões de litros de água do rio. Hoje retira 108 bilhões. E veja que em 94 a população de Campinas era 850 mil habitantes. Ou seja, com 350 mil habitantes a mais, a gente retira menos água. Né? Esta diferença, e Campinas tinha, em 1994, um índice de perda de 40%, que era equivale quase 38%, quase igual que a média do Brasil hoje. Hoje é 20,5%.
né? E fez isso basicamente com um programa de gestão. Falta muita mudança, porque assim, só- esse programa de perda de água, gente, é você mudar debaixo da terra os canos que levam a água do sistema para as casas, né? O ano passado, nós trocamos 150 quilômetros de rede. É o recorde absoluto. Nós pisamos no acelerador com isso. Né? No total do programa, aí, quase 28 anos, né, nós trocamos 600 quilômetros, ou seja, em um ano nós trocamos 25% do total. Né? E já estamos, primeiro semestre, nós estamos com quase 50 já trocados no ano de 2022 e vamos no aniversário da cidade de comemoração da ordem de serviços para mais troca de rede. Né? Agora, você não troca toda a rede, até porque é inviável economicamente, você vai fazendo onde as perdas são maiores. Você tem um trabalho, né? Esta economia que Campinas fez é equivalente a 5 anos do consumo da cidade. Ao longo desse período, nós economizamos 5 anos. E aí não é só que retira menos água do rio, tem também a questão ambiental, é menos produto químico para você tratar, para você usar no tratamento. Se a gente somar tudo que foi economizado, imagina o centro de convivência, Edmilson. Né? Imagina uma caixa d'água do tamanho do centro de convivência, no seu diâmetro. Sabe quanto de altura teria essa caixa d'água? Dá um chute. Uns 100 metros de altura. 26 quilômetros de altura. 26 quilômetros. É isso que nós economizamos investindo. Portanto, a Sanasa está fazendo o seu trabalho, está fazendo o seu trabalho, investindo bastante no programa de redução de perdas para ficar menos dependente da água do rio. Mas não basta isso. Nós também estamos fazendo mais reservação. Campinas tem uma autonomia de reservação de 12 horas. Nossa meta é chegar em 2024 com 20 horas. Essa reservação é baixa, né? Eu já vou falar, eu vou pôr o Edmilson aqui na nossa conversa, porque um dos problemas que sempre foi apontado em Campinas era o fato de ter uma reservação de água baixa, principalmente em 2014, 2015, quando a gente percebeu que se realmente faltasse água, a gente não teria onde guardar essa água. Você pode responder depois, mas deixa eu botar você na conversa, que você está muito quieto. Até porque eu provoquei várias vezes, né? Estou tentando falar aqui, não estou conseguindo. Tá. Presidente, eu queria voltar um pouco nesse assunto das perdas de água, certo? Elas acontecem exatamente quando o encanamento deteriora, né? O encanamento quebra, ou por algum motivo de uso de muito tempo, certo? Ou por uma pressão que aconteça por cima da própria água, ou de um caminhão muito mais pesado que passe no local e quebra o... Eu queria saber, o material que está sendo usado nessas trocas de tubulação, ele é superior ao material anterior? E quanto tempo há a previsão assim, de durabilidade desse material? Edmilson, excelente pergunta, porque veja que a tubulação, nós temos tubulação aqui do início do século passado. Né? Então nós temos... Outro dia eu estava andando ali, eu faço caminhadas de manhã ao lado da igreja de São Benedito, do Lago de São Benedito. Né? Eu gosto de andar na rua, estava passando ali, tinha um vazamento de água. Eu imediatamente liguei para a Sanasa e disse, olha, vem aqui, eram 6 horas da manhã isso. Né? E aí eu costumo acompanhar as coisas. Certo? Depois eu quis saber o que tinha acontecido, porque era um vazamento na calçada, a regra geral na calçada tem menos vazamentos. Tal. Eu quis entender o que tinha acontecido e me explicaram. Era uma tubulação de ferro fundido. E foi no dia anterior, quando deve ter dado o rompimento, teve uma variação de temperatura muito grande, né, ao longo do dia. Né? Muito frio de manhã, esquenta e esfria. O ferro, ele acompanha a variação de temperatura. Ele está ali há muito tempo, né, já tem bastante atrito com o solo, etc. Na hora que esquenta, ele dilata. Na hora que esfria, ele encolhe. E ao fazer isso, ele rompeu. Né? Então você veja, a gente tem ainda bastante tubulação de ferro fundido, bastante tubulação de fibrocimento na cidade. Né? Inclusive tem uma adutora de fibrocimento, que é aquela famosa adutora ali do Taquaral, que quando dá problema, os problemas duram 2, 3 dias. Né? Mas você não consegue fazer, são intervenções de longo prazo, que você vai trocando aos poucos o material da adutora. Mas o material que nós estamos usando agora é um material que já bastante utilizado no setor de saneamento, chama polietileno de alta densidade.
PAD. Ele tem uma durabilidade de 50 anos. 50 anos. Esse material é o que é mais durável hoje no mercado. Veja, o Japão, por exemplo, mas o Japão, por razões de terremoto, tem uma certa propensão a terremotos, né? O Japão usa conexões e tubulação de aço inoxidável. Ok. Tá? Então, é inviável do padrão de renda brasileiro a gente ter isso. Mas hoje é o avançado, é a vanguarda no setor de saneamento, é a PAD. Em relação à reservação, nós tivemos aí, quando o Jonas saiu do governo, havia um projeto de fazer uma reservação na região do Distrito de Souza e de Joaquim Egídio, que vocês suspenderam, né? Como é que está isso? Como Campinas vai ter reservação, não vai ter, é necessário? Nós precisamos separar em 2 níveis de reservação. Tá? Quando eu falei que eu me referia da nossa ampliação de reservação, a água tratada. Tá, né? Que são as caixas d'água. Só para a população entender. A regra geral, nas normas de construção do Brasil, os prédios, as casas, tal, tem que ter uma reservação para 24 horas. Tá? E a gente tem que ter uma reservação também, são aqueles reservatórios, a gente vê aquelas caixas d'água da Sanasa e tal, né? Hoje são outros tipos de reservatório. Nós tínhamos uma reservação, nós temos uma reservação em torno de 12 horas de consumo. E nós estamos ampliando até 2024, nós vamos estar... Aliás, segunda-feira nós teremos novidades sobre isso, tá certo? Né? Nós lançamos o programa, Rose, em dezembro, dia 8 de dezembro. Segunda-feira vocês vão inaugurar uma nova... Nós vamos dar ordem de início de um conjunto de 19 reservatórios. Sim, né? Nós lançamos em dezembro, dia 8 de dezembro, Edmilson, um programa de segurança hídrica 2030, junto com o prefeito Dário Saad. Né? Nós lançamos na prefeitura o Campinas 2030, Plano de Segurança Hídrica, que previa 20 reservatórios. 6 meses depois do lançamento, nós já estamos dando a ordem para começar as obras de 19 dos 20 reservatórios. Qual que é a capacidade desses? Nós vamos estar ampliando a capacidade da cidade em torno de quase 1/3, né? Porque nós estamos indo de 12 para 20 horas de abastecimento. São 148 milhões de metros cúbicos para 190 milhões de metros cúbicos. Certo? Presidente, a Sanasa... Desculpa, Edmilson, só para eu responder perdão, a Rose me fez a pergunta, eu separei em 2, a reservação de água tratada pode completar. E a reservação de água bruta, Rose. A reservação de água bruta, a gente precisa entender que ela não precisa estar... hoje, cada vez mais, nós temos dificuldades ambientais de encontrar áreas para fazer reservatórios, para fazer represas. Essa é a água bruta que você represa o rio, né? Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, usar o sistema Cantareira. Nós temos 6 represas. Nós temos que ter uma governança no sistema Cantareira que nos permita usufruir dessa água, tá certo? Desta reservação. O sistema Cantareira não pertence somente à região metropolitana de São Paulo, né? E nós temos que trabalhar para aprimorar esta governança de maneira que esse sistema sirva para nos abastecer. Você está dizendo que você usa pouco, é isso? A gente pode usar, a gente usa o suficiente, mas a gente precisa garantir que quando a gente precisa tenha água. E a regra operativa atual garante isso. Segunda coisa, o Estado está construindo 2 represas em Pedreira e Amparo. Né? Estas represas, segundo a programação, devem estar prontas em torno até 2024. Uma previsão para 2023, pode atrasar um pouco, outra para 2024, e elas devem estar enchendo. E aí nós planejamos, Edmilson, captar a água destas represas diretamente e trazer para Campinas. Em que pé está isso? Pergunta que você me fez. Eu quero te dizer o seguinte: o primeiro macro estudo disso está sendo feito pelo Estado, numa parceria nossa com o DAE, a licitação, que é um pré-estudo de viabilidade, a gente chama de viabilidade técnica e tal, né? A licitação está finalizando. Eu falei com o superintendente do DAE ontem, ou anteontem, a licitação está finalizando nesses dias, tá certo? Nós lançamos isso em dezembro.
um primeiro esboço técnico, porque precisa fazer os balanços, quanto de água vem para cá, quanto de água vem para lá. O DAE está fazendo isso, foi uma parceria que nós fizemos. E a Sanasa já está trabalhando na obtenção dos recursos. Vocês vão pegar de pedreira, né? Água de pedreira. De pedreira, exatamente. A Sanasa já está trabalhando, temos 90% garantidos os recursos para fazer os projetos de engenharia. Vai ficar isso? Né? A gente imagina que custa em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões e meio de reais. Né? Por fim, tem a construção, a obra. Nós também já solicitamos aí uma parceria para o financiamento desta obra. Quer dizer, então, nós estamos bem avançados. Não só já está quase na rua a parte do primeiro, digamos assim, o pré-projeto, né, a primeira análise. Segundo, os projetos, a gente já tem um certo compromisso de obtenção de recursos para os projetos básicos, para fazer a licitação. E, por fim, a gente já tem bastante avançado já a solicitação de financiamento para a construção. Essa solução resolveu o problema que era a resistência da população de Souzas e Joaquim Egídio, que não queria de jeito nenhum o uso daquela área como uma reserva para essa água, né? Resolve, né? Ele tinha... veja, do ponto de vista... o que esta solução do Jaguari... desculpa, de Pedreira. Que o rio Jaguari também. Essa solução da represa de Pedreira, tecnicamente, né, ela é melhor do que a solução da outra represa. Né? Porque a outra represa tem uma capacidade limitada. A gente estava falando aí de 60, no máximo 90 dias. A outra, nós temos um conjunto de represas com uma capacidade muito maior tal, e permite... E aí tem... Segundo ponto, esta represa, a gente estava pescando no mesmo aquário. É a água do rio Atibaia, é a água do sistema Cantareira. Esta outra não é do sistema Cantareira, é outra bacia. Então, a gente está fazendo o que Nova York fez, tá certo? Indo buscar água em outras bacias, o que São Paulo fez. Certo? Então, nós estamos indo na direção do que é o recomendável pelos, digamos assim, os manuais de gestão. São 10 horas e 59 minutos. O Márcio França, que não é o Márcio França do PSB, mas tem o mesmo nome, ele está dizendo que ele é de Campinas e mesmo morando no Rio de Janeiro há 7 anos, ele acompanha o programa sempre que pode. Então, ele está morando hoje no Rio. A minha fala é ao mesmo tempo uma pergunta e uma sugestão, pois as perdas pelos problemas da rede muito provavelmente são menores do que as perdas pelo mau uso da população. Seria interessante, então, um programa de educação socioambiental que seria mais produtivo, embora muito mais difícil de ser implantado. Uma sugestão para o presidente, o senhor vai responder daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O que é o Superação? É um programa que vai ajudar os adolescentes, as crianças, a superar os desafios que tiveram durante a pandemia. E como vai funcionar? A tecnologia ela ajuda em vários aspectos. E por que não também tornar a aula divertida? Como serão essas aulas? A tecnologia, junto com o professor, elas se complementam. Então, além de preparar nos conteúdos, né, o aluno, a gente prepara eles para a vida. Tem filhos na rede municipal de ensino? Acesse o site e saiba mais. Prefeitura de Campinas. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia.
pandemia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @golquersaúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A ampliação de faixa etária segue recomendações de sociedades científicas. Isso significa que, a partir de agora, homens de até 45 anos transplantados, pacientes oncológicos ou vivendo com AIDS HIV podem se vacinar. O esquema tradicional de 3 doses continuará sendo usado independente da idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que haja entre 9 e 10 milhões de infectados por esse vírus no Brasil e que a cada ano surjam 700 mil novos casos de HPV no país. O risco de desenvolvimento de cânceres associados ao HPV é cerca de 4 vezes maior entre pessoas vivendo com HIV/AIDS e transplantados do que na população sem a doença ou transplante. A vacina HPV quadrivalente previne os cânceres relacionados ao HPV 16 e 18, cânceres de colo de útero e das partes genitais de ambos os sexos. Podem se vacinar contra o HPV meninas de 9 a 14 anos, meninos entre 11 e 14 anos e homens e mulheres imunossuprimidos de 9 a 45 anos que vivem com HIV/AIDS, pacientes oncológicos ou que já realizaram transplantes de órgãos ou medula óssea. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h04. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e continua conosco aqui no estúdio o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, e eu chamei, o break com uma sugestão do nosso ouvinte, o Márcio, que é de Campinas, mas hoje mora no Rio de Janeiro, dizendo que talvez não, ele falou, será que não seria mais interessante você investir numa campanha para poder orientar a população a evitar o desperdício? E eu me lembro, juntando a história do Márcio, em 2014, quando começou aquela crise, 2014, 2015, houve uma proibição, inclusive da Sanasa, para que as pessoas não lavassem as calçadas, não usassem a água indevidamente, porque estávamos, assim, com problemas. E o que pegou de gente lavando calçada, mesmo com a proibição, porque é hábito, é rotina, e as pessoas, e hábito e rotina, você não muda tão fácil, né? Então, você tem que quebrar essa questão da cultura. E você vai responder isso, mas eu já vou colocar um outro ouvinte que também pediu, o Edson Elias. Não, vai, responde essa e depois eu passo do Edson. Eu queria cumprimentar o Márcio pela pergunta, uma boa colocação. Márcio, a gente não pode ser um ou outro, tem que ser os dois, né? Porque o desgaste das redes ele acontece até naturalmente, não é só quando tem rupturas, tal, você tem muito atrito, como o Edmilson falou aqui, o peso dos carros passando, caminhões, etc. Então você precisa ter um programa agressivo de troca de redes. Agora, você está coberto de razão, a gente tem que trabalhar com a conscientização da população. Eu creio que hoje a população já está muito mais consciente em função do que viveu em 2014, 2015, né? Tudo isso leva as pessoas a serem mais conscientes. Mas eu queria te dizer que a Sanasa tem um belo programa de educação ambiental e de conscientização com o futuro. A gente faz isso agora, claro, foi prejudicado pela pandemia, com as escolas, né? A gente pega os alunos das escolas e faz, não só temos presença nas escolas, como levamos, eu queria te convidar, Márcio, próxima vez que você estiver em Campinas, para visitar o Centro de Conhecimento da Água, né, que nós temos aqui na saída para a Anguera, né? Nós temos um centro em que a gente mostra, e numa atividade lúdica com adolescentes e crianças, a importância de poupar água, de economizar água, de fazer o uso e a destinação correta da água. Fica aqui, inclusive, o convite para toda a população de Campinas, através dos ouvintes dos Bastidores do Poder, que é possível ser visitado por conta
da pandemia, tem que fazer o Mas agendamento. a Sanasa faz essas campanhas de orientação? Fazemos. É que não está visível isso em função da pandemia prejudicou muito isso, mas a gente faz todo dia. Tá bom. Olha, o Edson Elias, ele está dizendo o seguinte, ele acha que em Campinas, que Campinas deveria ter o próprio reservatório de água sem precisar ficar dependente de outras represas. Pelo tamanho e importância da cidade, ele acha que não depender de outras fontes é ficar no escuro. Hoje eu entendo que ele está, o Edson Elias está colocando, mas veja, hoje o que importa é ter uma boa regra de operação, a cidade de São Paulo, o que ela tem de reservatório não abastece 10% da população, né? Portanto, ela depende, e nós estamos falando aqui de mais de 10 milhões de pessoas, tá certo? Que dependem de reservatórios que estão em outros municípios. Isso não é um grande problema, tá? A nossa dificuldade é que Campinas é uma cidade que cresceu bastante, né? Se expandiu bastante, e a gente não tem áreas porque não é só ter área, certo? Ela precisa estar propensa a fazer a reservação tem que ter uma capacidade que compense o investimento, e ela não pode estar muito longe dos mananciais, porque senão você tem que ter o problema do bombeamento, tem um custo operativo muito grande, né? Então, por isso e qualquer reservação em Campinas continuaria dependendo do sistema cantareiro. Ed. Presidente, a Sanasa sempre foi reconhecida como uma empresa financeiramente saudável, certo? Claro que isso tem um custo, que é uma tarifa bastante elevada que a população paga, certo? Embora ela tenha bons serviços, a gente tem que reconhecer, certo? O preço é um pouco elevado. O último aumento de tarifa aconteceu no início desse ano, né? Aliás, aconteceu em dezembro, mas passou a vigorar, veio na conta mesmo do cidadão em março, né? Que foi de 15,92%. Esse percentual, ele nem abrangia a inflação passada, segundo eu li aí, que era um pouquinho maior que isso, certo? Que fazia 2 anos que não tinha aumento e esses 15,92 não alcançou toda a inflação do passado, que era 16 e alguma coisa. Esse ano, de janeiro a junho, nós já estamos com 5,49% de inflação, certo? Eu queria saber do senhor, a Sanasa está conseguindo se manter apesar dessa inflação? Não há previsão? O cidadão pode ficar tranquilo que esse ano não vai ter aumento na tarifa de água? Como é que está essa situação, presidente? Espero que não, né, Edmilson? Porque já teve, né, em fevereiro, né? Esse de fevereiro, agora vai ter outro. Pelo amor de Deus, porque a inflação está alta. Né? 2 aumentos, eu já vou pegar o celular aqui e você mandar para a cabeça do presidente. Pelo amor de Deus, desculpa, presidente, é brincadeira. Tranquilo, Rosa. Edmilson, deixa eu te responder. Sim, a tarifa é contra a prestação de serviço, tá? Quando a gente fala elevada, baixa, a gente está comparando com alguma outra coisa que não necessariamente é igual que Campinas oferece para a sua população, né? Eu tenho municípios aqui vizinhos que têm uma tarifa mais baixa que Campinas, né? Mas eles não têm água com regularidade, certo? Abrir a torneira e ter água a todo momento, né? É claro que as exceções são os períodos que você tem um problema de rede, etc. Mas tem município aqui que não está muito distante da gente que tem água dia sim e dia não, né? E paga tarifa muito mais baixa, né? Mas não tem uma contraprestação em serviço. Não tem um índice de tratamento de esgotos como nós temos. Não temos estações que fazem o tratamento terciário do esgoto, ou seja, que devolvem para o curso d'água uma água, às vezes, até mais limpa do que o que a gente captou em outro local. Então, a tarifa é a contraprestação de serviço, né? Tem municípios aqui vizinhos que têm uma tarifa mais baixa porque estão num sistema que tem subsídio da região metropolitana de São Paulo, entendeu? Então, é difícil a gente comparar, né? Agora, eu quero te dizer o seguinte, a Sanasa tem e continua tendo uma boa gestão financeira, equilibrada, tá certo? A Sanasa precisa, para fazer investimentos, ela tem que buscar financiamentos, etc. E ninguém empresta para quem não tem condição de pagar, tá certo? Então, a Sanasa tem o seu equilíbrio. E com relação à inflação, é verdade, nós fizemos um reajuste de tarifa menor do que a inflação. Por quê?
porque o componente dos custos que a gente tinha permitiu à agência reguladora, quem define a tarifa da Sanasa não somos nós, é uma agência reguladora, a gente manda os dados, ela entendeu que naquele momento, embora a gente tivesse tido grandes aumentos de custos, de materiais como ferro, aço, etc., não chegavam ainda à inflação, ficavam abaixo, então o nosso reajuste foi abaixo da inflação. É claro que esta inflação, a expectativa quando teve aquele reajuste era que a inflação caísse rapidamente. A inflação não caiu rapidamente, Edmilson, não só no Brasil, como no mundo todo, né? É incrível, tá? Todo mundo aí com taxas de inflação entre 8% e 10%, e todo mundo muito preocupado com isso, que a inflação não está cedendo. Então, agora, qualquer avaliação a respeito do futuro, eu acho que está muito prematuro para a gente fazer. Uma coisa assim que a Sanasa, ela é uma empresa pública, tem aí os acionistas, a prefeitura, e nós estamos vivendo uma das maiores crises econômicas que a gente já viveu, em que a população ela tem sofrido, né, com o aumento das tarifas públicas, comida e, por exemplo, água, energia elétrica e alimentação é o básico que a população tem que ter. A minha pergunta para o senhor é: a Sanasa precisava ter aumentado essa tarifa do jeito que aumentou? Eu entendi a tua explicação. Diante de uma situação tão problemática que a população está vivendo, porque hoje a conta de água ela é amarga para a gente quando chega na nossa casa. Ela é cara. O Laos falou assim para mim: a água não é cara. Nós não temos a tarifa mais... Porque ele acha que a água é um produto que a gente precisa pagar para usar, porque custa muito. Mas eu acho muito cara o custo da água. Como empresa pública, a Sanasa não teria que ter tido essa sensibilidade em não aumentar, ou você vai responder assim para mim: mas eu não posso deixar a empresa quebrar? Rose, eu vou começar respondendo para você o seguinte: água cara é a que não tem. Vamos deixar claro, certo? Água cara é a que não tem. Dito isso, eu quero te dizer o seguinte: a Sanasa fez um esforço enorme, o Edmilson até lembrou aqui, ela ficou, e eu não estava à frente da Sanasa, eu quero deixar claro que eu não estou me defendendo, eu estou defendendo o que eu acho que foi correto ser feito. 2 anos sem reajustes. Né? Não só isso, ela deu isenção para aquela população mais vulnerável que consome o básico, o pacote básico. Os 10 metros cúbicos. Até 10 metros cúbicos. Ela não... E continua dando essa isenção, porque entende que nós não superamos ainda... Só concluir, não superamos ainda essa dificuldade econômica que o país tem. Agora, a Sanasa tem compromissos, ela precisa pagar empregados, ela precisa pagar fornecedores, ela precisa pagar os financiamentos que ela obteve, e não ter dado aquele reajuste de 15,92 comprometeria esse equilíbrio. Aí você estaria me chamando aqui para dizer: presidente, os funcionários estão com 2 meses de atraso, como é que a Sanasa vai resolver isso? É que a conta, entendeu, Rose? Eu entendo, mas deixa-me fazer o papel de advogado do diabo. Eu concordo com a isenção aí para o pessoal até 10 metros cúbicos, mas o que me deixa um pouco irritada, e muito provavelmente os ouvintes, é que a conta sempre chega para a classe média. A gente paga tudo, entendeu? Então, assim, quando tem que ter... todo mundo tem bolsa, e eu sou favorável a essas políticas de isenção, viu, gente? Políticas de cota, eu não tenho nada contra isso. Mas eu acho que precisa ter um equilíbrio. A classe média, ela precisa ser beneficiada em algum momento, porque a gente paga imposto, a gente paga plano de saúde, a gente paga tudo. E chega uma hora e pagamos impostos, e chega uma hora que a gente não tem esse retorno. Por exemplo, o João da Vila Nova, ele está dizendo: aproveitando o presidente da Sanasa, meu consumo de água é de 1 metro cúbico. E ele paga R$ 186 por mês, né? E ele disse assim: é uma casa com edícula e tem um padrão de água, assim, normal. Ele falou: não gasto tanto. E ele acha um absurdo. Então, é nesse sentido, presidente, que eu estou perguntando. Eu consigo entender, mas não dá para a gente parar de pagar essa conta tão alta. Rose, quando a gente olha a tarifa ela tem degraus, ela tem e ela varia residencial, comercial, industrial. Eu diria para você que nos preços que estão colocados ali internamente a estrutura tarifária, eu diria que a classe média já tem aí, já paga bem menos. Agora,
a gente também precisa ver qual é o destino que está sendo dado à água. E aí, por isso que a tarifa de água ela tem uma escalonamento. Não dá para a gente imaginar que a água para cozinhar tem que ter o mesmo peso da água para a piscina. Não. Tá certo? Então, e a tarifa a estrutura tarifária tenta absorver isso. A gente pode, eu acho que a gente está, não sei se está com tempo, a gente pode explorar isso em outro momento. Né? Mas eu acho que tem uma certa captura. O senhor acha que hoje tem um certo equilíbrio, porque a indústria, o setor público paga muito mais por metro cúbico do que Quem usa mais a água? A população, a água hoje da Sanasa, ela é mais para residencial? Ou basicamente residencial. Basicamente, o grosso é residencial. Gente, eu quero agradecer a presença aqui do presidente da Sanasa conosco. Venha mais vezes. Quando você tiver, não precisa nem convidar. Eu convidei por conta dessa história do Cantareira, mas quando tiver, você vê que o povo pergunta, porque é uma questão assim, de sobrevida mesmo. Eu faço questão de dizer, que a gente tem que aproveitar a oportunidade que você, o Edmilson, a Bandeirantes, através do programa Bastidores de Poder, nos dão e prestar contas da sociedade. É nossa obrigação. E eu faço questão de voltar aqui brevemente, até para o Edmilson ter chance de fazer pergunta, que a gente polemizou muito aqui. Mas o Ed vai estar aqui conosco no dia que o presidente for vir, eu aviso com antecedência e ele vem para o estúdio, porque aí na troca de olhares a gente consegue falar, cala a boca, porque agora eu que vou perguntar. Muito obrigada, viu, Obrigado presidente? a vocês, um abraço aos ouvintes, um abraço a vocês. Obrigada, e a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. O preço dos combustíveis tem pesado para todos nós. O RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, esclarece que nessa balança o problema não é o posto. Além dos sucessivos aumentos, o que pesa nessa conta é o imposto, a concorrência desleal, a sonegação fiscal e o fato da competição no setor ser somente entre os postos. Seria importante uma maior competitividade também nos elos anteriores ao varejo. Saiba mais em recap.org.br.